Olá! Hoje vamos analisar o capítulo 34 do livro de Isaías. É um texto com imagens assim bastante fortes. Com certeza. Começa com uma convocação bem ampla, né? Aproximem-se nações e escutem. Prestem atenção, povos, que a terra ouça, sabe? Sim, logo de cara já estabelece um alcance universal e um tom de grande importância. Quase um tribunal, né? Um chamado para todo mundo ouvir. Exato. E a gravidade vem logo em seguida, né? O versículo 2 fala da indignação do Senhor contra todas as nações e do furor contra os exércitos. Destruição total e matança, é o que diz. Isso. A linguagem é bem crua, sabe? Cadáveres, mau cheiro, montes banhados em sangue, como tá lá no versículo 3. Não tem, assim, rodeios. É direto ao ponto. E essa dimensão universal ela é amplificada por umas imagens cósmicas bem impressionantes no versículo 4. Sim, aquela parte. Todas as estrelas do céu se dissolverão e o céu se enrolará como um pergaminho. É fortíssimo. O que esse tipo de imagem cósmica sugere sobre a natureza desse julgamento? Olha, eu acho que eleva o evento para além de um conflito só aqui na Terra, né? Sugere, tipo, uma perturbação na própria ordem da criação. Como se fosse um juízo de proporções finais, talvez, até apocalípticas, onde as estruturas do universo são abaladas pela ação divina. Entendi. Para mostrar que é algo definitivo. Exato. Que transcende a história humana comum. Fascinante. E aí, depois dessa abertura cósmica toda, o foco se afunila, né? De repente, Sim, dramaticamente. A espada do Senhor desce especificamente sobre Edom, lá no versículo 5. Edom, que era um vizinho ali ao sul de Judá, né? Frequentemente em conflito com Israel, segundo os relatos bíblicos. Exatamente. E por que Edom recebe essa atenção tão especial aqui? Bem, o texto apresenta Edom como o alvo principal desse julgamento divino específico. Menciona um sacrifício do Senhor em Bosra. Bosra era uma cidade edomita importante. Ah, sim. E fala de grande matança em Edom, no versículo 6. E usa essa metáfora do sacrifício, com sangue e gordura de animais. Cordeiros, bodes, É uma inversão forte da imagem do sacrifício, né? muito forte. Talvez Edom aqui represente um arquétipo, sabe? Da inimizade contra o povo de Deus ou contra a própria ordem divina. Algo nesse sentido. Entendi. E a descrição do que acontece com a terra deles é chocante. Sim, A terra deles ficará ensopada de sangue, o seu pó em enxofre ardente, sua terra se tornará betume ardente. Versículos 7 e 9. é uma transformação total. Em algo inabitável, perigoso mesmo. E o ponto principal parece ser a permanência disso, né? Exato. A permanência. O versículo 10 é muito explícito quanto a isso. Não se apagará nem de noite nem de dia, sua fumaça subirá para sempre. Pra sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. Essa imagem da fumaça eterna, da desolação perpétua, reforça muito essa ideia de um juízo final. Irrevogável. Sem chance de retorno. Nenhuma. Sem possibilidade de reconstrução. E nesse vazio que a civilização deixa, surge um novo ecossistema, digamos assim. Pois é, corujas, corvos, animais do deserto, chacais, hienas, até criaturas que algumas traduções colocam como Lilith, no versículo 14. Elas passam a morar ali nas ruínas. E o texto diz que o próprio Deus mediu essa destruição, com o cordel do caos e o prumo da desolação. Está no versículo 11. Aham. O que significa essa repovoação pela natureza selvagem. Olha, parece simbolizar a reversão completa da ordem humana que existia ali, né? Onde tinha cidade, sociedade, agora reina o caos primordial. Aquele tohu vabohu. O vazio inicial. Isso. E a linha e o prumo servem para medir e garantir essa desolação completa. A lista de animais reforça essa imagem de um lugar abandonado pelos humanos e entregue às forças indomadas. E o final do capítulo meio que carimba isso, né? Deixa bem claro. Sim, o final é categórico. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum deles os animais estará faltando. É o versículo 16. Nenhum deles sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Ou seja, não é um acidente, é um decreto divino, registrado e garantido. E o versículo 17 ainda diz que Deus mesmo distribuiu essa terra para eles. Exatamente. Então, resumindo, Isaías 34
apresenta esse quadro bem severo de juízo divino. Começa universal, mas foca na destruição total, permanente, de Edom. Com imagens muito vívidas. Muito vívidas, e cósmicas também. A mensagem central parece ser sobre a finalidade, a certeza do juízo de Deus contra a hostilidade, talvez a soberba que Edom representava, e o resultado é essa desolação completa, ordenada por Deus. Fica então uma questão para a gente pensar, né? O que essa descrição tão detalhada da ruína e dessa herança da terra pelos animais selvagens, o que isso, apresentado como um decreto divino no livro do Senhor, busca comunicar sobre a natureza última desse julgamento? É uma boa pergunta. Qual a mensagem em substituir o humano pelo selvagem de forma tão definitiva, tão registrada assim? Fica a reflexão.